Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Git Worktree é o recurso mais útil que ninguém usa. Ele deixa você trabalhar em várias branches ao mesmo tempo, sem git stash, sem trocar de branch, sem perder contexto. Eu preparei esse vídeo para 3 tipos de dev. Quem nunca ouviu falar, quem conhece, mas nunca usou de verdade, e quem usa, mas quer ir além, principalmente agora com os agentes de IA. Fica até o final do vídeo porque esse conhecimento vai mudar completamente a forma como você usa Git no seu dia a dia. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top, que nem esse aqui no canal. E esse assunto de Git Worktree, nós fizemos vários encontros com as nossas turmas nas últimas semanas para poder demonstrar esse recurso que agora veio à tona de novo com a questão dos agentes de IA, mas é um recurso que você já deveria estar utilizando faz tempo. Então nós temos essas preocupações de mostrar o que ninguém mostra, de mostrar coisas que são menosprezadas, mas que a gente deveria conhecer. Inclusive, convido você para conhecer os nossos treinamentos, principalmente o nosso novo MBA, o MBA de Engenharia de Software com IA. Dê uma olhadinha aqui no link da descrição. Você vai entrar em contato com os nossos especialistas, nós vamos analisar o seu perfil profissional, ver se faz sentido para você e talvez nós temos outras formações que possam fazer sentido também. Nós temos pós-graduações e vários outros cursos. Mas a questão é que esse Git Worktree é um recurso menosprezado ou desconhecido, porque nós temos uma alternativa no Git que faz com que a gente deixe de utilizar a Worktree, mas é mais por falta de conhecimento do que a própria Worktree faz. Então, eu quero nesse vídeo desmistificar tudo isso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo usar Git Worktree no seu dia a dia. Eu não vou apenas mostrar os conceitos básicos. Nós vamos muito além, nós vamos nos porquês, na organização, em detalhes que vão fazer total diferença no seu dia a dia. Antes da gente começar com a definição do Git Worktree, eu quero bater no ponto aonde dói, porque eu quero que você entenda qual vai ser a principal vantagem de ter essa Worktree. Eu fiz uma pergunta bem simples para muitos profissionais de tecnologia nas últimas semanas. E quase todos me responderam exatamente isso que eu vou mostrar aqui. Então imagina o cenário que você está desenvolvendo uma feature alpha, que você criou ali uma branch com esse nome. Você está feliz da vida, mas aí chega um alerta com um bug urgentíssimo que tem que ser resolvido. Ah, mas eu tenho aqui vários arquivos modificados. Nesse caso aqui eu tenho 3. Eu vou ter que perder ou salvar isso aqui, né? Então, eu poderia fazer um git commit, mas não quero fazer o commit agora, eu não terminei o que eu estou fazendo. Então, fazemos o git stash. Quase todo mundo me respondeu isso aqui, porque o git stash, ele vai salvar num lugar do git todas essas modificações, porque a qualquer momento eu posso fazer o git stash apply. Então, eles voltam para cá. Então, imaginando que eu vou começar a desenvolver essa feature, eu salvo o meu trabalho e vou para a minha nova branch. Eu já fiz propositalmente aqui vários git stashes. E olha só, eu tenho vários aqui. E mesmo que eu consiga restabelecer o que eu estou fazendo, imagina que você está resolvendo esse bug, mas tem que resolver alguma outra coisa. Então, vai mais uma nova branch, e aí você já tinha feito algumas modificações que não podem ser perdidas, você faz mais uma vez o git stash. Então, é normal ter essa lista que muitas vezes não diz muita coisa. Claro que você pode dar um nome para o stash, mas às vezes tem tantos arquivos que você não tem certeza do que está ali dentro. E aí você vai criando um versionamento através desse git stash, ficando perdido, sem contar que o git stash só salva o que está traqueado pelo git. Então arquivos como um .env, a node modules, qualquer coisa que não esteja sendo controlada pelo git, que esteja ignorada no git ignore, você vai ter que restabelecer
para a nova branch que você está, vamos supor que você estava testando aqui com SQLite no banco de dados, mas aí você vai ter que mudar para Postgres, você perdeu isso aqui, fora outras configurações. Você tinha instalado várias outras libs na Node Modules ou na sua pasta de bibliotecas. Aí quando você vai para a nova branch, sai ali do seu gerenciador essas bibliotecas, mas elas continuam aqui e pode às vezes acontecer delas atrapalharem o seu novo ambiente. Eu entendo que usar o Git Stash é o mais conveniente, mas a questão é justamente o conflito de interesses na mesma codebase, no mesmo projeto, porque você tem os seus arquivos modificados, não dá para mantê-los. Você vai ter que fazer o commit, perder o que você tem, fora os arquivos que não têm o controle de versão. Você vai ter que apagar, reconstruir muitas vezes. Isso dá trabalho, isso é repetitivo. São esses conflitos que fazem com que algo que não deveria estar acontecendo vire uma rotina e a gambiarra se torne o padrão. É aí que entra a questão do Git Worktree. Nós vamos ter independência através de múltiplas branches diferentes e os caminhos vão poder ser distintos sem interferência nenhum um com o outro. Vamos pegar esse projeto colocando um terminal lado a lado. Nós devemos sempre lembrar que o Git, por padrão, ele sempre tem um branch corrente que você está. Se eu chegar no terminal e fazer um checkout para o bugfix XPTO, mesmo que nesse outro esteja mostrando que eu esteja no feature alpha, é porque eu não dei um enter, é porque eu não fiz nada. Qualquer comando que eu fizer aqui, mesmo que esteja aparecendo feature alpha, que é apenas uma questão aqui do meu shell, tudo vai acontecer no bugfix XPTO, porque eu já mudei o branch corrente aqui. É só dar um enter que nós vamos ver. Então, é aí que o Git Worktree vai nos ajudar. Nós vamos conseguir ter uma cópia do nosso projeto numa outra branch, permitindo que a gente faça o trabalho totalmente independente. Vamos voltar aqui para o feature auth, ou até mesmo para o main. Você vai escolher uma branch padrão e vai rodar o Git Worktree add, escolhendo qual que vai ser a nova pasta que você vai trabalhar, podendo até colocar dentro do próprio projeto, mas não seria legal voltar uma pasta e colocar um Git Project Test. Está de bom tamanho. E aí você tem duas possibilidades. Ou você coloca a branch já existente que você vai trabalhar em cima dessa nova cópia, ou se a branch não existir, passa o "-b", que é usado com o Git Checkout, quando a gente está criando uma nova branch, você passa aqui a sua nova branch. Vamos criar com uma nova branch? Vamos supor que seja uma feature posts. Pronto. Então eu tenho uma nova branch, olha só, feature posts, mas ao voltar com um diretório aqui, na verdade eu tenho muita coisa, nós vamos ver que existe o Git Project Test. Então, eu vou fazer um CD exatamente nessa pasta. Veja qual é a branch. Aqui eu tenho os mesmos arquivos que eu tenho aqui, porque o Git Worktree ele é criado a partir de uma outra branch. Então, esse feature posts está baseado no main. Eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser aqui. Então, veja só que eu tenho um arquivo modificado. Até mesmo esse env não está no controle de versão, mas isso é erro aqui da IDE. Vamos supor que eu modifiquei aqui alguma coisa no Dockerfile, modifiquei alguma coisa nesse arquivo aqui, api.http. Então, aqui eu estou no meu projeto anterior, que está na main. Então, eu tenho esses dois arquivos para serem commitados. Mas, ao fazer um git status, eu não tenho nada aqui, é um outro projeto.
Então, eu posso abrir ele no novo VS Code. Olha só. Vamos deixar tudo limpo. Posso continuar desenvolvendo aqui, enquanto já no outro, se eu quiser parar o meu trabalho, posso deixar descomitado, posso deixar da maneira que eu quiser. Então, toda vez que aparece um novo trabalho que eu queira fazer, eu posso usar o Git Worktree para ter mais essa independência. O Git Stash não significa que ele morre, mas eles são para questões temporárias, algo que você está querendo salvar agora, que daqui a pouco você pode recolocar os seus arquivos de novo. Quando você tem um trabalho que você estava fazendo e chegou um outro que pode tomar um outro rumo, o Git Worktree é a forma correta de você trabalhar com o Git. Inclusive, você pode até melhorar o seu suporte em relação a isso no próprio VS Code ou qualquer ideia que tenha esse suporte, mas qualquer fork aí do VS Code vai ter. Veja só, eu tenho aqui o Worktrees, em que ele vai mostrar o main, que é essa pasta que eu estou, e a outra pasta, o Feature Posts. Eu posso clicar aqui com o botão direito e abrir nessa mesma seção do VS Code, abrir numa nova janela, até fazer a exclusão. Você pode fazer a exclusão também com Git, e tem outras opções também. Você pode habilitar isso através aqui dos Settings. Digite SCM Explorer, que é o Source Control Manager. Habilite essa opção aqui, que ela vai estar desabilitada. Aí siga esse Selection Mode, vai estar selecionado múltiplo, e aí coloque como single. Aí ele consegue gerenciar esse repositório, e você vai criando as suas worktrees conforme for necessário. Vamos lá para outra pasta que nós criamos. Eu quero desmistificar um medo que eu vejo, às vezes, os profissionais tendo com... Ah, não, peraí, criei, beleza, mas eu posso fazer as minhas alterações aqui? Pode, você pode chegar aqui e fazer as suas alterações normalmente. Faça o que você tenha que fazer. Aí não tem segredo, faça um git commit -m xpto. Pronto, então eu tenho aqui o meu log agora com o xpto, que é o commit que eu acabei de fazer. E daqui você poderia subir para sua branch remota, fazer a sua pull request, ou ainda fazer o merge na sua branch em questão, que seja a main, ou seja a dev, que eu não estou para falar como que você vai organizar o seu Git. Então, olha só, eu posso chegar aqui, vamos voltar para, aqui está na worktree, então aqui eu estou no meu projeto main, posso fazer um git merge do feature posts. Aí ele está falando que eu tenho um Dockerfile que foi modificado, né, aqui, vou desfazer essa modificação. E aí ele trouxe os dois arquivos modificados. Aqui também, se eu tiver uma modificação no Dockerfile e tiver lá no outro, quando eu estou fazendo o merge, nós temos os conflitos da mesma forma. Isso acontece, o Worktree não resolve essa questão, mas imagine que você tem uma outra pasta focada numa outra branch, e você não está limitado a essa branch. Se precisar abrir uma feature, etc, etc, você consegue abrir da mesma forma, você consegue ver as outras branches, você tem todos os comandos do Git na sua worktree. E também, quando você precisar excluir essa worktree, não tem problema. Olha só, nós podemos chegar aqui e fazer um remove com o git project test, foi assim? Ou melhor, vamos fazer aqui um list, ó, que eu consigo listar as minhas worktrees. Pelo nome da pastinha, você pode fazer a exclusão dela. Então, remove, passando a pasta. Agora, eu não tenho mais aquela outra worktree, mas eu continuo tendo a branch feature posts. Então, você pode perder a sua pasta, uma vez que você fez os commits, você mantém o seu trabalho aqui. Ele não perde.
Então você pode excluir a sua worktree sem problemas. E mesmo assim, se na sua worktree você modificou arquivos que estão naquele estado untracked, né, quando a gente tem esses arquivos modificados, ou melhor, que não ainda estão para ser adicionados no state, quando você faz aquele remove, ele fala, olha, você tem arquivos lá que você não fez o commit. Tem certeza que você quer fazer? Aí ele vai te exigir uma segunda interação com o "-f". É assim que nós devemos trabalhar. Agora que nós entendemos os fundamentos do worktree e também as motivações, precisamos entender a questão do ambiente do projeto. Porque independente se você esteja desenvolvendo de forma manual ou com um agente de IA, e aí você vai poder ter o seu agente trabalhando em duas pastas distintas, sem esse conflito a princípio. Você vai ter o conflito na frente se você tem tarefas que vão mexer nos mesmos arquivos, mas nós temos as limitações que o próprio sistema operacional vai impor. Porque aqui neste projeto que eu estou na main, se eu estiver rodando alguma coisa que vai estar ocupando a porta 3000, então na minha worktree, no meu outro projeto, eu não vou poder ocupar a porta 3000 também. Estou aqui no Feature Posts. Então eu vou ter que prover esse ambiente com uma outra porta disponível. O que eu quero dizer é que quando a worktree é gerada, ela é uma cópia do que o Git está gerenciando. Então, nós não vamos ter aqui, como nós não temos o .env, uma node modules, a pasta das suas bibliotecas que normalmente não está no controle de versão, então você precisa de ter um script ou de ter uma forma de levantar, de deixar essa aplicação preparada para que você possa rodá-la, rodar os testes, enfim. Então, se eu tenho um .env em que eu tenho um app URL, se na outra era porta 3000, então nós vamos ter que ter alguma coisa para jogar aqui o 3001. Você pode ter um script SH que seja um init.sh, ele vai varrer as portas disponíveis e vai criar o seu .env com as variáveis necessárias em questão. O banco de dados também. Se você está criando um banco de dados para cada worktree, esse init seu poderia fazer esse tipo de situação, já que se você estiver trabalhando com o Docker. Tome cuidado, que você não vai conseguir rodar múltiplos containers dessa forma. Se você tem a porta 3000 alocada, é o mesmo sistema, você tem apenas um processo para uma porta. Então isso aqui teria que ser dinâmico. O bind, eu coloco 3000 apenas no container, então quando eu rodo esse container, ele vai adicionar a porta 32600 na minha máquina. Aí na outra worktree, ele vai adicionar a porta 32601. Você pode criar aí o seu script para identificar qual é a porta do seu container em questão ali, para poder adicionar no seu env, para que isso seja identificado. A questão é que você precisa prover esse ambiente. Isso já deveria estar acontecendo, isso é uma puxadinha de orelha, né? Isso já deveria estar acontecendo, não é por conta da worktree. É fácil levantar o projeto que você tem hoje na sua empresa, independente se é um projeto novo ou se é antigo, deveria ser. Então agora nós precisamos fazer isso. Vai acabar agregando mais valor ainda para o seu projeto, mas pense nisso, você precisa sempre, ao criar a worktree, conseguir rodar uma coisinha que vai permitir que tudo ali já esteja disponível. Um novo banco de dados, o env ou qualquer instalação das bibliotecas e etc. E aí nós chegamos no ponto dessa questão dos agentes de IA, porque uma vez que eu tenho esses clones do meu projeto, posso criar N clones, eu posso ter um agente em background desenvolvendo uma tarefa, paralelizando tarefas. Aí vai da sua forma de planejar e de executar essas tarefas. É recomendado que você execute tarefas que não vão ser conflitantes, porque depois vai acabar gerando uma série de conflitos ali no Git. Então, na verdade, não importa se você usar Cursor, Cloud Code, GitHub Copilot, todos vão usar esse Git Worktree. Vamos pegar de exemplo o GitHub Copilot. Inclusive, eu já estou com a nova interface aqui com o VS Code Insiders. Eu já mostrei até esse recurso do Copilot, que é o
Background Agents ou Copilot CLI, agora ele está sendo chamado aqui de Copilot CLI, eu vou mudar aqui para Worktree, essa aqui é a nova forma, que antes não tinha essa escolha exatamente se você quer trabalhar com Workspace Worktree. Eu quero pedir para criar uma feature de autenticação, de auth. Deixa ele fazer. Aí ele está pedindo para eu tomar uma decisão que eu tenho arquivos que não foram comitados. Então eu quero, descarta, eu não quero essas mudanças na minha nova Worktree, eu poderia copiar essas mudanças, enfim. Aí ele vai criar a Worktree aqui do modo dele, veja só. Agora, como nós sabemos listar as Worktrees, veja, ele está criando uma pasta com o nome do meu projeto que eu estou, .worktrees, aí ele criou uma pasta Copilot Worktree com timestamp. Ele acaba adicionando dessa forma, que nós já começamos a pensar sobre como organizar isso. É legal ter essa pasta, pelo menos quando eu faço um ls aqui, eu não confundo com as outras pastas que eu tenho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão de organização. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo, onde vai ser criado, porque tudo isso vai influir em como que nós vamos revisar esse código depois, né? Porque eu posso ter o agente executando em background essa tarefa, ela vai estar pronta, depois eu vou querer ver de alguma forma ou querer desenvolver mais alguma coisa. Então, eu preciso saber a que se refere essa worktree. Então, esse padrão aqui do Copilot, eu não curto, eu prefiro falar aqui para ele criar num outro lugar, até criar com outro nome. Cloud Code da mesma forma. Porque quando nós colocamos aqui cloud -- worktree, eu posso passar um nome qualquer, vamos passar assim, ó, teste 1. Na verdade, eu não estou no repositório, aí não vai ter como. Esse repositório que eu estou é Git Worktree. Boas práticas. Aí ele vai perguntar se eu confio. Olha só. Ele está mostrando para mim que a Worktree foi criada num caminho totalmente diferente. Ele vai usar .cloud, de onde eu estou, Worktrees, teste 1. Então, olha só. Ele criou a Worktree dentro do meu próprio projeto. O Git já ignora por padrão essas Worktrees. Então, se eu fizer ali um git add ponto, ele não vai adicionar. Mas imagine para uma IDE, você vai ter que colocar um ignore para ela não ficar lendo essas worktrees. Você está desenvolvendo aqui, ela não pode ver essa worktree, mas ela está com uma node mods, por exemplo. Então, a questão de organização é muito importante, mesmo nessa questão dos agentes de IA. Eles vão sempre trabalhar de forma conveniente para que eles consigam desempenhar, mas às vezes você trabalha em cima também das suas worktrees, organizá-las através dos nomes, a estrutura de pastas é muito importante. Então, olha só o que eu vou mostrar aqui agora. Eu, particularmente, não vejo quando, ainda mais usando agentes de IA, que eu posso ter muitas worktrees ao mesmo tempo. Eu não quero o worktree gerado dentro da pasta .cloud, pode ser que caiba, ou ele voltando uma pasta, criando ali um git, worktree, boas práticas, worktrees, aí vai ter o worktree com o nome dele lá. Na hora que você vai ficar fazendo CD, ficar abrindo esse negócio, fica muito complicado. Fora que, se você coloca sempre no ancestral, você faz o ls, vai ter uma mistureba de pasta principal com worktree. Então você já está entendendo para onde que isso está caminhando. Nós precisamos organizar isso de uma forma melhor. Fora que essa pasta em si, ela carrega uma responsabilidade muito grande. Ela está sendo a pasta principal que carrega o código fonte da branch onde que eu estou e a pasta .git. E se a gente descentralizasse isso? Eu vou fazer um clone do meu projeto,
que é exatamente esse que eu estou aqui. Porém, eu vou adicionar uma opção chamada de "-bar". Isso aqui é a forma da gente criar com um projeto já existente, eu poder criar esse bar com um repositório vazio. Ele vai criar uma pasta .git. Ele só cria o .git, ele não traz o código. Eu vou até tirar ela daqui. Porque, na verdade, eu posso criar a pasta do meu novo projeto, vamos colocar assim, test git worktree bar project. Então, eu vou entrar nessa pasta, aí sim eu vou fazer esse clone, porém eu vou chamar a pasta de .bar, eu poderia deixar .git, mas o bar é exatamente por conta da intenção, da comunicação que eu quero demonstrar, que esse é um bar repository. Então aqui eu tenho apenas a .bar e mais nada. Poxa, e cadê o meu projeto? Eu crio como worktree. Então, nós vamos fazer um comando git status. Ah, isso aqui não é um .git. Eu vou fazer um catch pegando esse texto, falando que o git dir aponta para bar vai estar no git. E ele... Ah, não é catch, é echo. Tá errado. Ficou na memória de forma errada. Agora, eu tenho o .git, que não é uma pasta, é um arquivo, e o .bar. Então, esse .git também é válido, ele é reconhecido pelo seu terminal, ele é reconhecido pela IDE. Tanto o terminal quanto a IDE sabe que está batendo para cá, porque o .git é padrão. Então, agora eu consigo fazer um git worktree add main. Olha só. Agora eu tenho a pasta main. Vamos abrir ela? É exatamente aquele código que nós tínhamos anteriormente. Olha só. Ah, e o VS Code reconheceu? Reconheceu. E ele sabe as minhas worktrees? Sabe. O próprio main agora é uma worktree. Mas eu não tenho mais a .git aqui. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu posso apagar esse projeto a qualquer momento. Se eu chegar aqui e fizer um git worktree remove main, eu acabei de apagar. Eu posso reconstruí-lo de novo. E a pasta volta para lá. Então você ganha essa flexibilidade de agora poder criar os clones dos projetos através das branches ou de novas branches, sem de ter aquele projeto principal. O que vai ser o principal é esse bar que está ali que você não vai mexer. E aí você trabalha da mesma forma. Mas, poxa, o que é esse bar? É porque quando nós estamos trabalhando com o repositório Git padrão, nós estamos falando da working tree, que é a pasta de trabalho nossa, mais o git state, que é aquele arquivo ali, a pasta .git, que vai ter todos os, aqui no caso é o bar, a gente pode fazer um ls.bar, e tem lá todos os objetos do git. Então, o bar significa nu. Nós podemos ter esse repositório nu, que é apenas os objetos do git, sem essa working tree. Então, ele é usado em várias situações. Por exemplo, o próprio GitHub e GitLab não precisa de ter a working tree, porque não vamos ficar editando os arquivos diretamente como nós ficamos na nossa máquina. É claro que, de forma convencional, eu preciso da minha worktree e vai colocar .git lá, porque é conveniente, toda hora eu vou modificar, vou fazer commit, mas quando eu tenho um servidor remoto, ele vai apenas receber as modificações. E o que importa, na verdade, é ter o .git ou .bar, tanto faz, porque a partir dele, não é só porque eu tenho bar, eu consigo fazer o checkout e eu consigo criar o meu projeto, a minha working tree. É só para ter essa diferença da worktree, que é esse recurso do clone. A worktree é esse
lugar que a gente está fazendo a nossa edição de código. Então, Bear mais Worktree permite que nós façamos essa organização. E aí fica ao seu critério de como que você vai fazer a nomeação das suas pastas, das suas worktrees. Como agora eu não tenho mais algo centralizado, está exatamente nessa pasta que eu poderia colocar ali o meu projeto, o nome do meu projeto em si, eu posso colocar os nomes como sendo os branches com nomes mais enxutos, ou poderia colocar nomes mais extensos. Aí vou colocar aqui Alf para autenticação, ou My Project XPTO alguma coisa. Aí vai da forma de trabalhar. Eu tenho preferido trabalhar nesse modelo, vem aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho pastas com nomes menores, às vezes com um nome mais curto que representa o que eu estou fazendo, não significa que tem que ser igual ao da branch. Eu posso ter apenas uma pasta alf e um feature alf como a branch. Mas fica mais fácil na hora de você lidar com o terminal, mas aí tem a desvantagem na hora de lidar com a IDE, porque na hora que você abre um main como está presente aqui, vai aparecer main e pode ficar um pouco estranho na hora de identificar o que é isso aqui, o main de qual projeto. Também na hora de abrir aqui os recentes, aí aparece main, fica um pouco estranho. Aí você pode usar recursos da sua IDE, que é o que eu tenho utilizado, por exemplo, o Windows.title, poderia colocar aqui o meu My Project XPTO da vida, ele apareceria aqui em cima, mas porque tem esse Command Center do VS Code, poderia desativá-lo. Também não vejo não tenho visto grande valia nesse Command Center, ele aparece aqui também. E tem como mudar esse nome através aqui do Code Space, que é um arquivo do VS Code. Isso funciona em qualquer fork. Poderia colocar assim, My Project Default. Vai que você tem essa worktree que você vai ficar mudando de branches. E aí você vai ficar criando as outras, mas manter essa aqui, que pode ser excluída a qualquer momento também. Então você cria um arquivo com o nome Code Workspace. Aí aqui vem folders com um name, poderia ser assim, My Project Default, e coloque o path com o ponto. Você pode colocar, você monta uma workspace colocando vários projetos no mesmo lugar, que eu vou colocar apenas um por conveniência da worktree. Então eu vou fechar esse cara. Então eu faço o meu code, no caso é o CodeCiders, porque eu estou usando outra versão do VS Code. Eu coloco My Project Default Code Workspace. Aí olha como que ele mostra ali em cima. E na hora do default, ele vai mostrar aqui também com o nome mais descritivo. Então, que eu estou mostrando uma ideia que você pode usar também, tem como fazer isso com JetBrains, tem como fazer isso com outros, tem outras alternativas também. Então, esses nomes menores ficam interessantes porque na hora que você está aqui vai aparecer muito mais fácil, menos palavras para poder ler, mas isso é uma questão que você vai organizar da maneira que você quiser, apenas uma sugestão. O ponto é você estar utilizando o Bear para ser bem mais organizado. A questão é o Bear, porque aí você pode criar os seus worktrees quantas vezes você quiser e não fica nada dentro da própria worktree, não fica .git. O repositório null está aqui na pasta principal. Então você coloca cada projeto com a sua .bar e vem as suas worktrees. E aí nós podemos agregar duas ferramentas que inclusive eu já mostrei aqui no canal, tem a configuração do meu setup para 2026, os Oxid e o FZF. Elas ajudam não só nesse contexto de worktrees, mas para que você consiga lembrar de pastas mais facilmente, ao invés de ficar fazendo ls, ponto e mais um monte de coisas para tentar achar uma pasta. Dê uma olhada
nesse vídeo, porque não conseguimos apenas fazer um CD automático, mas conseguimos fazer uma busca melhor dessas pastas. Vai que você precisa abrir uma pasta que você lembra que tem git e main no caminho. Olha, acabou abrindo aqui. Eu vou voltar para um diretório ancestral, olha só. Vou digitar de novo. Ele acabou abrindo exatamente esse caminho. O que que o Zoxid mais o FZF vai fazer? O Zoxid é um irmãozinho do CD, então ele consegue abrir pastas. Você pode fazer CD source, ele abriu aqui a pasta source, mas ele indexa essas pastas. Quanto mais você abre uma pasta, mais ela fica no topo. Então, quando você coloca Z mais um termo, ele vai encontrar no caminho, o que está mais em cima, ele vai e já faz um CD naquilo. Então, você não precisa mais ficar fazendo CD ponto, ficar voltando coisas, você fazer mais a pasta que você quer. Então, eu costumo, no terminal, quando eu estou procurando pastas, usar o Z para ele ir sempre indexando, e ali dentro do desenvolvimento acaba usando o CD mesmo, porque a gente acaba abrindo as pastas locais. Então, você pode colocar aqui o termo 1, termo 2, termo 3, e ele vai procurar um caminho que contém o termo 1, termo 2 e termo 3. Você não precisa digitar a palavra completa. Então, isso aqui vai ajudar tanto para você poder buscar... peraí, eu quero my project que tenha o feature auth. Pronto, ele vai abrir. No meu caso aqui, ele não vai abrir porque eu não tenho algo nesse tipo. Ele fala, Zoxid no match found. Então, essas dicas, elas mudam totalmente o jogo, e você pode utilizá-las com IA ou não, não importa, mas a ideia é justamente essa, de você conhecer um pouco mais desse recurso para que você saiba utilizá-lo de maneira mais eficiente no seu dia a dia, né? Não deixe apenas ali a ferramenta de IA impor para você um padrão que às vezes não pode ser muito bom para você. Inclusive tem outras ferramentas que você pode adicionar em questões de worktree, eu nem mostrei aqui, existem N ferramentas aí para você poder até ter um explorador dos seus worktrees e outras coisas, aí vai mais em questão de gosto, mas quando a gente entende por que usar worktree, saber usar as branches, entender que você pode excluir a worktree e o trabalho continua na sua Git, que é um fundamento do Git, e que também você, usando o bear, você tira essa responsabilidade e muda totalmente o jogo. São esses fundamentos que a gente passa nos nossos treinamentos. Por isso que a Full Cycle é tão reconhecida pela sua excelência, porque a gente passa coisas além. Você não viu aqui um tutorial de worktrees. Você viu os porquês, os trade-offs, uma organização que vai muito mais além do básico do dia a dia, né? Então, eu convido, se você curtiu esse vídeo, dê uma olhada nas nossas formações. Nós temos aí o MBA de Engenharia de Software com IA, que é o nosso MBA que está bombando no momento. Nós estamos ensinando vários profissionais de tecnologia a trabalhar com desenvolvimento usando IA. Não somente para você ser mais produtivo, mas para poder desenvolver aplicações que usam IA. Então, dê uma olhadinha no link da descrição, converse com os nossos especialistas, eu tenho certeza que você vai curtir e você vai entrar nas próximas turmas com a gente. Mas eu quero saber de você. Você usa o Git Worktree, já conhecia, passou a usar, talvez você viu esse vídeo e foi usar, volta aqui, coloca nos comentários se isso foi bom para o seu time, foi bom para você, coloca outras coisas aqui para a gente continuar produzindo esses conteúdos aí também para vocês. Então, grande abraço, pessoal, até mais, até a próxima.